Vez e voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo. Olá! Os artistas de Santos não podem perder. Já estão abertas as inscrições para o concurso cultural Prêmio Alcides Mesquita, Mesquitinha. E para falar sobre o assunto e outros relacionados à cultura santista, eu converso com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Júnior Braçalotti. Júnior, muito prazer, conheço você há muito tempo, você não sabe a satisfação de tê-lo aqui comigo. Prazer, Raton, prazer pessoal que está em casa assistindo a gente, prazer estar aqui mesmo, parabéns pelo seu trabalho, por mais esse espaço aí de diálogo e de divulgação das atividades aqui na região. Legal, você está bem envolvido com esse concurso, ele é graças à lei Aldir Blanc, é isso? Me explica para nós aqui um pouquinho que é essa lei e do concurso aí. Exatamente, esse é o último inciso que faltava ser publicado para aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc, que são os recursos oriundos do Fundo Nacional de Cultura, né? Nesse momento de pandemia, onde toda a classe trabalhadora e todo o setor criativo foi impedido de realizar as suas atividades presenciais, toda a cadeia produtiva foi impedida de trabalhar, assim como toda a classe trabalhadora do Brasil. Então, nesse momento, houve uma articulação nacional muito grande que envolveu o Senado, deputados federais, toda a base de trabalhadores em articulação permanente há mais de 7 meses, e agora temos esse recurso aqui na cidade. Já lançamos o inciso 2 relativo a espaços culturais e agora estamos nessa última etapa da aplicação no município, que é o prêmio para os incisos, por inciso 3, que é o Prêmio Mesquitinha, que possibilita aí quem tiver algum projeto, quem parou de trabalhar pode enviar projetos agora até o dia 8 de novembro. Perfeito. Quem pode participar? É pessoa física, maior de 18 anos e que mais? Todo mundo pode participar. Tá, legal. Né? Mesmo se você não tenha se mapeado, mesmo que você não tenha feito seu cadastro aqui no município, você pode enviar o seu projeto também. A iniciativa é para projetos que já existem, ou seja, o artista não precisa parar a sua vida. Estamos ainda passando uma pandemia, ela não foi cancelada aqui na cidade de Santos, ela continua acontecendo, estamos tendo muitas mortes ainda diárias aqui na cidade, mas o artista não precisa parar para pensar projetos novos. Ele pode apresentar uma ideia nova se ele quiser, mas ele pode apresentar algo que ele já tenha na sua cartela, que ele não tenha conseguido fazer, não esteja conseguindo fazer. Então ele pode apresentar uma juntada de documentos, né, tem uma etapa burocrática que tem que ser realizada, afinal de contas você tem que fornecer informações à administração pública e você vai passar por um processo de seleção que não é meritocrático, isso é bom que fique claro. Os artistas dos projetos não vão entrar em competição para seleção para ver qual é o melhor projeto. A ideia desse recurso da Lei Aldir Blanc é que a gente consiga abraçar todos os projetos que cumprirem as etapas mínimas de apresentação de documento, de projeto objetivo, e que todos esses sejam contemplados para uma apresentação no ano que vem, que pode ser virtual ou não, né? Tem a prioridade de ser virtual em função da pandemia, a gente não sabe quando vai surgir uma vacina, né? Mas também tem o preceito dessa contrapartida ser realizada focando nas escolas públicas, para os alunos dos ensinos públicos, prevendo essa retomada das atividades culturais e a retomada da cidade na sua plenitude em 2021. Só não pode participar quem é da prefeitura. Sim, o servidor não pode. Públicos, não servidores não podem, mas parentes, pessoas relacionadas a funcionários podem, funcionários não. Perfeito. Até quantos projetos? Tem número de projetos? Eu posso participar com 2, com 3, com mais, eu e mais 2? Como é que é isso? Cada proponente pode escrever um projeto, mas você pode participar de outros projetos em outros quesitos ali na ficha técnica, né? Mas cada proponente pode escrever um, mas aí você pode participar de outros projetos também. Perfeito. Como se inscrever? Parece que tem um site, é santosSP.gov.br/Lei Aldir Blanc, é isso? Isso, exatamente. É isso, é só entrar lá. Entra ali, você vai achar os anexos, você vai baixar os anexos, leia o edital antes de começar a produzir, porque aí você consegue organizar seus documentos, é tudo muito claro. Foi disponibilizado também um manual, um tutorial para explicar o passo a passo que a gente tem que realizar, até porque tem muito artista que não tem o hábito de se inscrever em editais, não participa desse tipo de coisa. É um processo burocrático sim, né, porque você vai solicitar um recurso público, então você precisa fornecer informações. Agora, quem não tem essa prática, o Conselho de Cultura vai fazer algumas reuniões extraordinárias também para tirar dúvidas com os técnicos da Secretaria de Cultura acerca dos itens ali, que às vezes o proponente lê, o artista lê e não compreende o que significa aquilo, o que ele tem que fazer, então a gente vai tirar dúvidas, vamos fazer alguns grupos de trabalho no Conselho de Cultura também para auxiliar essa galera a inscrever seus projetos, porque a ideia é, o recurso existe, a gente precisa gerar a demanda de projetos apresentados. Olha, só não participa quem não quer. Vou repetir aqui, Santos, eles pensaram em tudo, cara. Até auxiliar, santos.sp.gov.br/Lei Aldir Blanc. É isso.
É isso. E a galera do conselho vai também auxiliar caso a pessoa não saiba. Agora, você me falou uma coisa aqui de bastidor, isso que eu achei sensacional, que vocês conseguiram colocar uma coisa inédita nessa lei, né, na lei, que é a possibilidade de cotistas participarem. Explica isso aí, que isso é maravilhoso, né? Sim. Inovador, inclusive. Isso foi uma vitória muito grande, foi um diálogo muito profícuo junto com a administração pública, é uma coisa que a gente está tentando fazer aqui na Baixada Santista também. Eu espero que os outros gestores das outras cidades, que os outros conselhos também tenham essa sensibilidade, porque a gente sabe que historicamente, né, nós vivemos numa região que é racista, que é homofóbica, que é preconceituosa, né? Então o que a gente fez? Vamos garantir reparação histórica, vamos garantir que essa produção cultural que foi historicamente invisibilizada, seja ela produzida por mulheres, pensando na equidade de gênero, produzidas pelo povo preto, produzidos pela população LGBT, tenham espaço e tenham voz. Então, como a lei ela tinha essa abrangência para todos e todes, a gente conseguiu cravar aqui no edital essas cotas. Então, mulheres vão ter prioridade, o povo preto vai ter prioridade, a população transexual e de travestis tem prioridade também, pessoas com deficiência também tem uma cota ali. Então, se você se encaixa em alguma dessas, é tudo uma questão de autodeclaração, você vai baixar um anexo ali e vai fazer a sua proposta. Isso é um precedente muito positivo, é algo que a gente não vai voltar atrás nas próximas leis de fomento, nos próximos incentivos à cultura, e é um precedente muito positivo para tirar essa produção da invisibilidade, né, para gerar uma reparação histórica também em relação a esse povo que tanto preconceito sofre no dia a dia e nas nossas produções. Então, que os outros gestores das outras cidades, está acontecendo em diversas cidades do Brasil afora, né, estão criando esses dispositivos para que essas pessoas acessem, para que o povo periférico consiga acessar esses recursos e que isso gere uma onda positiva nas outras cidades também, para que isso aconteça em vários lugares. Júnior, me explica uma coisa, aproveitando que essa resposta que você deu, piorou o preconceito? Olha, no Brasil nunca parou. Né? É verdade. Nunca parou, mas agora acho que com o advento desse governo, com esses ares neofascistas, né, com certeza você tem uma legitimização maior do discurso de ódio das pessoas. Eles se sentem confortáveis em falar, não, eu sou preconceituoso sim, sou racista sim, sou homofóbico sim. Isso tem ficado muito mais presente no dia a dia. Né? A gente tem vivido com essa violência, a quantidade de pessoas trans assassinadas aumentou. Né? A gente vê a quantidade de violência contra o povo preto surgindo por dia, né? A quantidade de denúncias de agressão a homens, de agressão de homens em relação às suas mulheres dentro de casa por dia, isso não diminuiu. Parece que com o advento desse governo, as pessoas se sentem mais à vontade de falar, não, nós somos da Idade da Pedra sim. Então isso é também cultural. Como é que a gente cria uma onda positiva e como é que a gente reage a isso enquanto sociedade? A cultura tem um papel fundamental em relação a isso. Então esse tipo de iniciativa pode ajudar a colaborar a gerar uma sociedade mais equânime. Com os artistas, o peso é dobrado. Peso é dobrado, porque as pessoas não sabem entender o que é arte, muita gente não entende o que é arte, acha que às vezes a expressão que ele tá se fazendo não é arte, e isso é muito pior. Né? Vocês devem sofrer muito por causa disso, né? Porque as pessoas às vezes não entendem a linguagem, não entendem o que está se passando, a mensagem, e já teve casos até recentes de artistas serem, no próprio espetáculo, serem xingados, enfim, acontece de monte. Né? Eu vou falar depois um e-mail para dúvidas, se as pessoas precisarem, mas vamos por essa linha que você estava falando. Como é que está a situação hoje, Júnior, dos artistas de Santos e região com relação à pandemia? Está difícil sobreviver? Como é que vocês estão fazendo para poder levar a arte de vocês e receber também por isso? Tá difícil, não dá para falar de muros, né, só da cidade de Santos, é uma situação generalizada. A gente já vinha num histórico de precarização da categoria, de criminalização da própria categoria artística, sabe-se lá por quê, talvez um pouco dessa falta de conhecimento do que é a arte, do que é a cultura, do que isso movimenta economicamente também. Sim. Todo o PIB de um país, o PIB do nosso estado de São Paulo, o que isso gera, a economia criativa, toda a cadeia produtiva, o que isso gera de renda para a cidade, de investimentos. Então existe esse desconhecimento, essa desconexão um pouco do senso comum do que é o setor criativo, do que é o setor cultural. Aqui não é diferente de nenhum lugar, né? Muita gente parou, muitos espaços culturais foram fechados, né? Infelizmente. Muita gente está sem trabalho, muita gente abriu falência, muita gente tinha o trabalho cultural como uma das coisas que tinha para arrecadar a sua renda, para ter o seu ganha-pão, e tinha gente que só tinha isso. Né, que só tinha o seu trabalho artístico para colocar o pão e o leite do seu filho na sua mesa. Quando o artista de rua não pode ir para a rua porque tem uma pandemia global que impede você ir para o Malabares fazer o seu trabalho e levar o seu pão, como é que você faz? Né, a gente já tem que obrigatoriamente ser criativo o tempo inteiro. Artista sempre tem que se ressignificar, se redescobrir, todo mundo faz isso, né? Todo mundo agora tem que ser esse empreendedor de si mesmo. Então o que já estava complicado piorou ainda mais. Né, está complicado para todo mundo, mas a classe artística foi uma das mais impactadas e ainda estamos sem essa previsão de retorno. Né? É complicado algumas relações
de gente pedindo já reabertura apressada de espaços, de atividades. A gente sente essa urgência das pessoas, mas também a gente sente que é um momento de precaução, a gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente não sabe se ainda é o momento de voltar às atividades, como é que é esse protocolo sanitário, como é que está essa discussão. Ainda estamos acompanhando isso no Brasil, no mundo afora também, para ver como é que é a nossa atitude, como é que a gente se comporta. Mas a gente sabe que sem um apoio estatal tudo fica muito mais complicado. Sem um apoio das administrações, sem estratégias sendo desenhadas nesse momento, sem que as administrações criem possibilidades de trabalho, né? Aqui em Santos a gente ainda conseguiu alguns pequenos dispositivos assim, foi distribuído muitas cestas básicas para os trabalhadores aqui, porque as pessoas estavam passando fome. Isso é muito triste. O Brasil retomar o plano da fome, artistas passando necessidades de insegurança alimentar, é muito triste. A gente percebe uma falência social quando chegamos nesse ponto. E teve cidades que nem isso conseguiram fazer. Guarujá lançou um edital de R$100 mil que 14 pessoas conseguiram acessar, de tão burocrático que era o edital, de tão imbricado que era. Ou seja, quando nem o governo consegue auxiliar fazendo o mínimo, você percebe que tem uma falha moral muito forte aí de técnicos não capacitados para cuidar da cultura da sociedade, porque não são só de pessoas, é a identidade de um povo que a gente está falando. Então a gente sente essa falta de diálogo muito presente, infelizmente, em algumas cidades aqui da região. O que ele está falando é muito sério. Eu estive conversando com os artistas de São Paulo, eu estive em São Paulo há pouco tempo, a família da minha mulher é toda de artistas, né? Então, assim, e eles estavam falando que muitos artistas tiveram que voltar para a casa dos pais, né? Graças a Deus que tinha os pais ainda, outros não têm. Tiveram que voltar para sobreviver mesmo, né? Então tá difícil. E eu queria aproveitar esse momento, Júnior, para, em função da pandemia, vocês devem ter se reunido remotamente, enfim, mas é um momento de muita reflexão. Como é que a gente vai querer daqui para frente, quando acabar a pandemia, o que os governos, o que os municípios, enfim, o governo de forma geral, tem que fazer para ajudar os artistas? Gente, cultura é tão ou mais importante, na minha opinião, do que a educação, porque a cultura é a base, né? Você precisa ser educado, mas se você não for culto, não adianta nada, não é verdade? Então, me diz uma coisa, campeão, o que pode ser feito, o que vocês já imaginam que tem que ser feito daqui para frente, né? Mudar esse negócio, porque vai acabar a pandemia, se Deus quiser, e os artistas vão continuar de novo uma luta, né, para conseguir sobreviver. O que precisa ser feito para talvez facilitar esses projetos que facilitem a repasse de verbas, enfim, como é que tem que ser feito? Primeiro, acho que uma visão estratégica, humanista, de presente e de futuro, da compreensão desses paradigmas novos que a gente está vivendo agora, voltando. A gente já tinha uma classe que era precarizada e que já tinha problemas estruturais gravíssimos na aplicação de políticas públicas estruturantes para todos os segmentos. E aí falo da região, não falo só do município de Santos. Então, se você não tiver uma gestão capacitada tecnicamente para entender o que está acontecendo e fazer um planejamento a curto prazo da retomada das atividades, de propor políticas públicas diferenciadas, até propondo essa retomada da cidade, propondo novos mecanismos onde as pessoas consigam desenvolver trabalhos, onde a gente consiga desenvolver renda, onde a gente consiga desenvolver o nosso trabalho de uma maneira segura, principalmente, porque a gente não sabe como vai ficar a questão da saúde, estamos também nesse compasso torcendo para que tudo dê certo o mais rápido possível, mas a gente vai precisar de visão estratégica e de gente atenta, de gente conectada e principalmente de gente que ouça, porque a gente tem uma classe política às vezes muito apartada da realidade dos locais que a gente existe aí, seja da saúde, da habitação, de vários problemas estruturais que a gente tem há anos. Mas se você não conseguir desenvolver um diálogo com o setor artístico na sua cidade, você não vai conseguir ter políticas públicas assertivas. Você vai fazer o que você acha e não aquilo que realmente precisa. A partir da Aldir Blanc, uma coisa muito positiva que vai ficar como legado é o mapeamento da demanda que existe aqui na região, isso por cidade. Sabemos quantos somos, sabemos quantos são os patrimônios que temos na cidade que vão precisar de cuidado. Se aqui em Santos a gente mapeou 140 espaços culturais formais e informais, nossa, ou seja, é um patrimônio que está ali organizado. Legal. O que você vai fazer com esses espaços quando isso acabar? O Aldir Blanc é um recurso federal, 2020 acabou. 2021 é outra gestão, ou a continuidade de algumas gestões, mas como é que você vai olhar para essa demanda organizada que existe, que também é responsabilidade da administração, ter um olhar específico em relação a isso, de como potencializar novamente essa roda cultural. E aí é isso que você falou, a cultura está muito entrelaçada de maneira transversal com todas as outras pastas, da habitação, à saúde, principalmente. Todo mundo percebeu o quanto a cultura foi importante no cuidado da saúde mental das pessoas agora. Muito. E tava todo mundo vendo vídeo, ouvindo sua música, lendo seu livro em casa, e todos esses artistas que escreveram as músicas, fizeram os filmes, não estavam trabalhando, Tinha gente passando fome, tinha gente sendo expulsa de casa, gente despejada, cedo do faroeste. Quantos artistas não foram morar em ocupações, não foram morar embaixo de ponte, literalmente, em alguns casos em São Paulo? A gente acompanhou casos
muito tristes, né? Gente morando em casa dos pais é o de menos, assim, porque tem gente que nem tem onde morar. Então as pessoas estão tendo que se virar. Então como é isso? Como é que a gente olha para essa sociedade, para essa terra arrasada e fala, ok, o que a gente pode fazer a partir disso? Né, tem os planos de cultura que são uma coluna vertebral, mas tudo isso vai ter que ser atualizado. Ninguém contava, quando a gente fez o plano de cultura em 2017, 2015, que a gente iria enfrentar uma pandemia global. Então tudo isso tem que ser atualizado pensando nesse momento de ato que nós tivemos e como será essa reação das cidades, dos gestores, numa relação propositiva para a sociedade e para o seu segmento criativo. Perfeito. Eu vou falar, para você tirar dúvidas sobre esse projeto, esse novo concurso que está, e o Júlio depois vai falar, fechar o programa falando que como as pessoas podem se inscrever, o e-mail é prêmioalcidesmesquita2020@gmail.com. Então vou repetir, prêmioalcidesmesquita2020 @gmail.com. Gmail. Beleza? Júnior, olhando para a câmera lá, o que posso dar recado para os artistas? Pode falar, à vontade. Gente, se inscrevam, o prazo vai até o dia 8 de novembro. Tá? O edital é simplificado, mas de qualquer maneira exige uma organização documental aí. Vão atrás das informações assertivas, como é uma lei que está sendo aplicada no Brasil inteiro, em todas as regiões. Às vezes a gente tem informações cruzadas, às vezes o que está acontecendo numa cidade não serve para outra. Tá? Então atentem às informações assertivas. Secretaria Municipal de Cultura e o Conselho de Cultura como ponto de apoio também. Os conselheiros vão fazer alguns grupos de trabalho para apoiar e auxiliarem as pessoas, tirarem dúvidas das pessoas em relação ao edital, para auxiliar a inscrição desse projetos, auxiliar a geração dessa demanda. Teremos reuniões extraordinárias, acompanhem as páginas do Conselho de Cultura no Facebook e no Instagram. Teremos uma reunião sábado, agora tudo online, tá, gente? A gente está se organizando, se reunindo e fazendo as nossas produções online. Teremos uma reunião pela Frente Ampla da Cultura da Baixada Santista neste sábado, tá? Tudo é divulgado pelas páginas da Frente Ampla, para a gente também tirar dúvidas em relação à aplicação aqui na região, porque daqui a pouco a gente está falando de Santos específico, mas daqui a pouco começam a surgir os incisos 2 e 3 em todos os municípios aqui da Baixada Santista e temos mobilizadores e articuladores da Frente Ampla em cada cidade. Então procure os articuladores da sua cidade, procurem os gestores da sua cidade, em relação a eles, cobrem a aplicação desse recurso o mais rápido possível. Ainda tem gente que ainda está para publicar o edital, tem gestor prometendo publicar e ainda não publicou, então corre atrás e procure os conselheiros de cultura da sua cidade para tirar informações mais específicas. Obrigado, Ratão, pelo espaço e não deixe de mandar o seu projeto. Obrigado, Júnior. Ok, obrigado. O Vez e Voz termina com a seguinte frase: não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte. E não há outra forma mais segura de se unir a ele do que a arte. Obrigado mais uma vez. O Vez e Voz fica por aqui. Curta, compartilha, www.diariodolitoral.com.br e nas redes sociais, mande sugestão de pauta, entrevista pelo 991467060. Até a próxima sexta-feira. Tchau. Se o meu telefone não para de tocar. Vez e Voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo.